Inauguração de uma cisterna de 52 mil litros d'água aqui na comunidade Sítio do Meio. Daniel, secretário do Meio Ambiente, a gente já viu que tem viveiros de mudas, de planta nativa. O que representa para a comunidade você como secretário do Meio Ambiente? Zé, em primeiro lugar, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí que acompanham o blog Notícias de Pentecoste. Zé, eu acho que é a culminância de um trabalho, né, que a gente vem fazendo desde o início de 2017, né? Inclusive, aqui, Zé, a inauguração simbólica de uma cisterna, mas nosso município ele foi beneficiado com mais 12. Então são 13 cisternas escolares, são 13 escolas localizadas na zona rural que estão sendo beneficiadas por esse equipamento, por essa tecnologia, Zé, que vai permitir com que essas escolas elas tenham água de qualidade, elas tenham seu reservatório para que possa fazer todo o preparo de alimentos, né, a manutenção das atividades da escola. Né, e isso tudo, Zé, foi conseguido através de uma parceria com o CETRAS, né, parceria da Secretaria de Meio Ambiente, parceria da Secretaria de Educação, né, enfim, todo um processo de mobilização, Zé, que culminou com um momento como esse. Então é um momento de agradecimento, é um momento de celebração, né, é um momento hoje, especialmente hoje, Dia Mundial da Água, né, a gente tem a oportunidade de entregar a 13 comunidades, né, as comunidades Serrota, de Vila Nova da Serrota, aqui do Sítio do Meio, Calumbi, Lemos, Mocó, Providência, Muquem, Pedra Branca Ilha, né, enfim, 13 comunidades, Vila Nova do Posto Agrícola, Núcleo F, enfim, comunidades que cada uma delas com a sua escola e agora cada uma delas com a sua cisterna escolar, como você pode ver, dotada de caixa d'água, dotada de motor, né, para puxar a água da cisterna para a caixa, da caixa para a escola. Então é um equipamento completo que foi conseguido graças ao poder de articulação, né, que a Secretaria de Meio Ambiente tem, a Secretaria de Educação tem com o pessoal do CETRAS, já que é um projeto e também articulação com o Fórum de Convivência do Semiárido, porque é um projeto que viabiliza tecnologias sociais para as comunidades, né? Aqui também a comunidade tem um viveiro, esse viveiro foi conseguido, Zé, através de um projeto que teve a participação da Secretaria de Meio Ambiente, ajudando a comunidade, né, aqui para captar esse recurso junto à Caritas Diocesana, não apenas aqui no Sítio do Meio, mas também lá na comunidade de Várzea Comprida. Lá também tem um projeto que foi gestado e auxiliado pela Secretaria de Meio Ambiente, que lá, no caso lá, aqui um banco de mudas nativas e lá na comunidade de Várzea Comprida uma farmácia viva, né, um canteiro de plantas medicinais, né, que faz com que a gente tenha aí o alcance de aproximadamente 40 famílias beneficiadas por esses dois projetos. Então esse é o trabalho que a gente tem feito, é um trabalho de muita dedicação, né, de muito carinho, muito amor, né, assim, vestimos a camisa efetivamente para que as coisas aconteçam, né, e graças a Deus elas têm acontecido da melhor forma possível. Entregamos hoje a cisterna, fizemos agora na parte do início da tarde também a arborização aqui da escola, né, então tem muita coisa ainda para vir, sabe, muita coisa mesmo, e eu espero, se Deus quiser, que a gente consiga cumprir todos os nossos objetivos. Ok, secretário. Sítio do Meio é uma comunidade diferenciada porque ela é aguerrida, ela luta, não é isso? A comunidade, Zé, tem um histórico muito positivo e, assim, acima de tudo, uma comunidade que contribui muito com a questão ambiental, né? Nós temos pessoas que são um exemplo, que tem uma forte atuação dentro do Fórum de Convivência do Semiárido. Então eu acho que aqui é um local ideal, um local extremamente positivo para que a gente tenha esse momento, né, e acima de tudo que a gente fortaleça as parcerias no que diz respeito à questão das temáticas ambientais. Obrigado, secretário. Sendo agora com o prefeito João Bosco, aqui na comunidade do Sítio do Meio, onde nesse momento tem a entrega simbólica, né, de uma cisterna para a comunidade, uma das 13 cisternas que foram entregues. Portanto, prefeito, como é que você está vendo aí essa situação? O que melhora para a comunidade, na sua opinião, principalmente nas escolas, tendo a água captada da chuva, 52 mil litros d'água, como é que você está vendo? Melhora muito a qualidade da escola, né? Agradecer muito aqui o Lidomar pelo seu grande trabalho aqui na escola. Dizer que ele é um líder comunitário muito trabalhador na sua comunidade, junto com o Leonardo aqui. Tem feito um grande trabalho. Agradecer muito a Secretaria de Meio Ambiente com o Daniel, que tem feito um grande trabalho na Secretaria. Pentecoste, pode ter certeza que a Secretaria de Meio Ambiente tem
feito um trabalho excelente. O ano passado e esse ano, e se Deus quiser, esse ano vai fazer mais ainda. Porque a gente, se Deus quiser, vamos pregar uns projetos estadual, né, Daniel, e federal, para que cada vez mais a gente faça um grande trabalho na secretaria. Agradecer por esse trabalho da cisterna que está sendo feito nas 13 escolas do município, né? É um grande trabalho que a gente, com essa cisterna, se Deus quiser, né, a gente vai fazer um trabalho cada vez mais melhor na escola, representando o grande trabalho que o Daniel está fazendo, né? Junto com essas escolas, e um grande trabalho que é feito para que as comunidades cada vez mais se organizem para que seja reconhecido. Um grande trabalho do secretário. A comunidade do Sítio do Meio aqui, ela já está organizada, e quando a comunidade está organizada, facilita a venda dos projetos, né, prefeito? Assim como a prefeitura está organizada, também facilita a captação de recursos. Quando a comunidade está organizada, os recursos chegam e mais fácil é feito, né? É mais rápido, tudo é mais rápido. Com a prefeitura, quando não tem nenhuma pendência, os projetos tudo sai mais rápido. Assim é a comunidade, né? E aqui, graças a Deus, a comunidade aqui é muito organizada. O que é que você tem mais aqui para o povo de Pentecoste como um todo? Já, né, chegando já perto do meio do ano, já perto do segundo ano do seu mandato. Nós temos muitas comunidades, né, se Deus quiser, água nas comunidades, né, se Deus quiser, estamos colocando água nas comunidades. Vamos agora cavar poço profundo, mas não só cavar o poço, colocar as bombas, né, dos poços, né, e vamos fazer muito abastecimento de água nas comunidades, né, do município de Pentecoste. Vamos já colocar Umburana, Três Lagoas, aqui talvez, também na comunidade, né? Buscar os projetos que a gente tem que fazer. Estamos tentando um projeto grande, que é 22 quilômetros também, que vem da Vazante Grande até o Arisco, né? Agora já vamos fazer abastecimento d'água da Providência, já está em licitação, Feijão já começamos, Muquenzinho começamos, né? E Calumbi, estamos começando agora, né? Arisco também, e vários projetos vai sair no município de Pentecoste de água, se Deus quiser, e vamos fazer se Deus quiser, um grande trabalho para que a gente faça um trabalho em Pentecoste, para que o povo veja como está fazendo um trabalho bem feito, um trabalho que vem beneficiar principalmente o povo de Pentecoste. Obrigado, prefeito. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, agradecer muito a parceria com Mauro Filho, né? E a parceria com Roberto Mesquita. Roberto Mesquita, esse cara que vai a Brasília com a gente, anda nos gabinetes do deputado, anda no gabinete do senador, atrás de recursos para o município, né? E agora já destinará um dinheiro um recurso, né, para o município de Pentecoste, da sua emenda parlamentar aqui do Estado. Ok. Com a imagem de André Barros, Zé da Alegre, para o Blog Notícias de Pentecoste.